Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live será com a participação do vereador Hamilton Martins, vereador do município de Igarapé. Vamos aguardar a chegada dele aqui. Em instante, iniciaremos. Uma boa noite a todos vocês e parabenizo aqueles que têm acompanhado esses vídeos. Acredito que com bastante foco e disciplina vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Vamos aguardar aqui a chegada do vereador Hamilton Martins. Martins, eu encaminhei para você uma solicitação de participar da conversa. Você procure e aceite aí, por gentileza. Estamos aguardando você. É nessa tela mesmo que vai abrir, tá bom? Enquanto isso, eu vou alinhar aqui o tripé. Tudo certo por aí, vereador? Vamos sentar mais uma vez. Vou cancelar aqui. Pronto. Acho que agora não tem erro. Certinho, vereador. Tudo bem, Hamilton? Ô, Caio, boa noite, querido. Graças a Deus, tudo bem com você. Tudo bem também. Te agradeço por ter aceito o nosso convite para participar desta conversa. Oi, essa é a Vitória. Ou eu estou enganado? E aí, Vitória? Vitória. Ó, é um nome muito forte. Parabéns. Boa noite, viu, Vitória? Hamilton. Boa noite, Vitória. Esse vídeo, Hamilton, que nós estamos fazendo, ele tem um objetivo de compartilhar conhecimento e experiência com pessoas do Brasil inteiro que tenham vontade de serem candidatas vereadores nas suas respectivas cidades. E a gente vê que muitas pessoas têm alguns medos. Medo do fracasso, medo de decepcionarem na hora de abrir a urna, né? E você é uma pessoa que conseguiu enfrentar muitos obstáculos, tem uma história de vida muito bonita. Se você depois puder compartilhar com a gente um pouquinho, você tem uma história de superação muito boa. E você venceu vários obstáculos. Dois deles, por exemplo, é o fato de ter sido eleito vereador em uma cidade em que você não tinha vínculos assim de família e nem de tempo. Você, se eu não me engano, morava menos de 10 anos na cidade, e mesmo sem que a maior parte da sua família fosse do município, você conseguiu ser eleito. Então você superou alguns mitos de que precisa ser de raízes muito profundas no município, ou de que precisa ter família com tradição política no município. A gente vive tempos em que as pessoas estão sempre procurando novas oportunidades de vida mesmo, então é natural que elas mudem de cidades. E aí nada impede que a pessoa que mudou de uma cidade para outra tenha vontade de participar da vida política da cidade em que ela está chegando. Muitas pessoas vão ver esse vídeo nosso e elas vão se identificar. E aí eu te agradeço por estar compartilhando com a gente essa história sua, e tanto deu certo que você foi reeleito. Você aumentou mais de 100% a sua votação de uma eleição para outra, se eu não me engano, praticamente 100%, se não foi mais de 100%. E aí eu vou depois fazer algumas perguntas, mas e aí, Hamilton, quem é o vereador Hamilton Martins? Bom, Caio, primeiramente eu quero aqui desejar a você mais uma vez boa noite, te agradecer pela oportunidade dada a mim, né, para falar um pouco dessa trajetória. Aproveito para parabenizar pelo seu trabalho como vereador e para essa nova etapa de trabalho que você vem desenvolvendo, que eu acho extremamente interessante, que é abrir as portas e dar às pessoas a oportunidade de terem conhecimento dentro do que vivenciou.
como vereador. E assim, eu peço até desculpas um pouco aí pela escuridão aqui, porque eu resolvi gravar eu estou aqui na varanda de casa, né? E então assim, ainda estou aprendendo a me familiarizar com as redes sociais, que hoje tem se mostrado uma importante ferramenta, né, de alcance aí às pessoas e que nos dá a oportunidade de compartilhar o trabalho, as nossas experiências com o maior número possível de pessoas. Então, na próxima, a gente prepara um ambiente mais propício para isso. Então, assim, quero aqui também cumprimentar todas as pessoas que estão aí online, né, conosco, acompanhando esse bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante do que a gente vai falar aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Pode ter certeza que será fundamental aqui para o nosso bate-papo. Bom, como você bem disse, eu estou vereador de segundo mandato, né? Recentemente reeleito. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos durante 4 anos. Eu sou natural de Belo Horizonte, vivi e cresci em Santa Luzia, né? Onde eu pude viver e me desenvolver enquanto cidadão, enquanto profissional. Tive a oportunidade lá de estudar, me desenvolver enquanto profissional. E, assim, realmente essa foi uma barreira, um desafio que eu já tinha noção que iria enfrentar, né, quando resolvi ser candidato. No entanto, o motivo que me moveu naquela oportunidade a me tornar candidato era um motivo muito mais forte do que necessariamente qualquer obstáculo que eu pudesse encontrar, né? Desafios, eu sempre disse, quem advém da periferia já lida com desafios ao longo da vida, né? Que foi o meu caso. Eu cresci na periferia de Santa Luzia, então a gente já tem um histórico de desafios, né? Que a gente tem que superar até chegar onde que a gente chega. Então, eu tive uma experiência que eu já compartilhei com algumas pessoas, que era uma experiência de saúde, né? Tivemos aqui a nossa filha com um diagnóstico, né, uma complexidade aí para ser tratada, e aquilo me abriu os olhos para algumas realidades. Por exemplo, ao longo da minha vida profissional, graças a Deus eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa multinacional ainda aos 17 anos. Eu comecei lá como office boy e nessa empresa eu me desenvolvi profissionalmente, né? Uma empresa para que talvez tenha até algum ex-colega de trabalho aí acompanhando a gente, né? Eu trabalhei no jornal e no mundo. Na oportunidade entrei lá para trabalhar com atingir outros cargos mais importantes. Durante esse período, eu tive a oportunidade de aferir rendimentos que me deu condições de cuidar dos meus familiares e cuidar da minha vida de uma forma geral. No entanto, eu não tinha, né, uma consciência política, né, aquele senso de contribuição coletiva. Então, você trabalha com a hipótese adquirida ao longo dos anos pudessem ser aproveitados de forma coletiva. Então, através dessa patologia, né, da minha filha, essa experiência que nós tivemos, nós enfrentamos grandes dificuldades e ao adentrar, por exemplo, no hospital, acompanhando o tratamento dela, a gente se deparou com muitas realidades, né, diferentes da nossa e de pessoas carentes que precisam, né, realmente de um apoio maior do poder público. E isso despertou em mim um interesse na política, porque eu entendia que tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida
tanto profissional quanto acadêmica, poderia ser utilizada para um bem comum, né, para um bem coletivo. Então, a partir daí, eu tive a ideia, né, de participar do processo eleitoral em 2016. Eu já havia recebido o convite em várias oportunidades em Santa Luzia, e quando eu morava lá, e eu sempre relegava isso a um segundo plano. Quando cheguei em Igarapé, eu também recebi um convite, mas sempre relegando isso a segundo plano. E eu me lembro que eu recebi um convite em 2015, e eu falei que eu ia pensar, 2015 não, perdão, pensar, né, me filiar a um partido. E aí, quando a gente foi acometido por essa situação em 2015, eu procurei logo depois o partido, o convite estava, e aí eu me filiei, e foi uma coisa assim bem curiosa, né, para aqueles os religiosos como eu, por exemplo. Para quem não sabe, eu sou cristão, eu sou evangélico. Então, assim, não era na época, hoje eu sou. O curioso que eu não tinha nenhuma experiência com relação à montagem de partido, a questão das legendas, eu desconhecia. Estou filiado até hoje, sem conhecer de legenda, sem conhecer de nada. Quis o destino, né? Quis Deus que eu pudesse ser bem sucedido. Inclusive, acabei sendo o mais votado do partido naquela oportunidade, né? Com 276 votos. E aí, como você bem disse, tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho e consegui a reeleição. Agora, falando um pouco do desafio, né? Era algo que eu imaginava, assim, né, que seria uma barreira, o fato de eu não ser da cidade, não ter uma família enraizada aqui, e, portanto, ter que trabalhar uma imagem, né? Porque quando você é da cidade, você já tem uma referência, as pessoas já te conhecem, então a possibilidade, né, de dar credibilidade ao que você fala acaba sendo maior pelo seu histórico, a pessoa já te conhece. No meu caso específico, eu imaginava que eu teria essa dificuldade. Porém, eu apostei em algumas questões. A primeira é que era um momento em que se falava muito em renovação. Então, a partir novo, né, com ideias novas, propostas novas, num ambiente em que se fala em renovação. Então, isso era algo que contava a meu favor naquele momento. E a outra coisa que eu acho que também foi muito preponderante é que Igarapé cresceu muito nos últimos anos, né? Houve uma expansão demográfica muito grande. Então, assim como eu, nós temos em Igarapé hoje muitos migrantes. Então, muitas pessoas que também não têm vinculações com famílias tradicionais, né? São pessoas que, como eu também, escolheram Igarapé para viver, né? Viram em Igarapé uma cidade propícia para se viver, criar os filhos, investir, né? Tem muitas pessoas que vieram para cá também para fazer investimentos, né? Então, assim como eu, tem muitas pessoas com o mesmo histórico. Então, eu apostei muito nisso, né? De apresentar também a essas pessoas o meu projeto, né? De mandato, aquilo que eu acreditava e que eu achava que eu podia contribuir com a população e com a cidade. Então, eu acho que essa percepção, ela foi fundamental. Então, assim, a gente Hamilton, procurou, sim, se você me permite, então, uma dica importante para o pessoal que está com esse receio é que, assim como eles talvez sejam novos moradores, muitos eleitores também são novos moradores. Então, para sim, uma sem boa dúvida. parte dos eleitores, em tese, não vai fazer muita diferença se você mora há muito ou mora há pouco tempo na cidade. E aí, Hamilton, já queria que você validasse uma
uma hipótese. Eu tenho a impressão que o eleitor, ele escolhe o candidato que aparenta ter um potencial de resolver problemas daquela região em que a pessoa mora, ou problemas assim coletivos, mas a pessoa quer ver o problema dela sendo resolvido. Você Sim. concorda que o eleitor procura votar em uma pessoa que parece que vai dar conta de resolver problemas? Se sim, se você concorda com isso, como que você fez para passar essa credibilidade para os cidadãos com quem você conversou, para passar para eles assim, eu tenho condições de resolver os nossos problemas, aposte em mim que eu vou ser uma pessoa que vai resolver os problemas da comunidade. Você concorda com isso? O eleitor olha esse tipo de potencial? Na verdade, Caio, olha, isso é algo até que está bem enraizado na nossa cultura, né? Inclusive, você sabe bem que vive coisas que não são afetos ao mandato de vereador. Então, assim, Sim, as pessoas elas acreditam, né, que o vereador ele tem essa capacidade de apresentar a solução dos diversos problemas, inclusive aqueles que não são afetos ao mandato. Então, assim, sim, todos aqueles que votam em determinadas regiões, principalmente, eles o fazem com aquela perspectiva de observar as melhoras acontecerem na sua região. Então, sim, é até algo que eu trabalhei bem em 2016, porque eu, para quem não sabe, eu resido no Novo Igarapé, e aqui, não só o Novo Igarapé, como os bairros adjacentes, são bairros com muitas demandas de infraestrutura, né? E uma carência representativa histórica. Então, eu trabalhei muito isso na campanha. Primeiro, mostrar para as pessoas que eu estava disposto a estar presente, o que é fundamental, né, num Estado democrático, né, num regime político democrático, a participação popular ela se dá através do mandato de um vereador. Mas para isso acontecer, o vereador precisa estar presente. Então, uma das propostas que eu apresentei para eles era exatamente essa: acabar com esse hiato que existe entre o representante e o representado. Aquela ideia de que o sujeito passa apenas para pedir votos na campanha e depois desaparece, era algo que eu gostaria de superar enquanto vereador. Então, coloquei isso para eles, que eu ia estar presente, que eu ia realmente representar a região e ser a voz deles, não só na Câmara Municipal, né, mas principalmente junto ao Executivo. Então, eu tenho essa ideia, né, de representatividade, a, propus e apresentei para eles que, através dessa representatividade, que algumas ações desenvolvimentistas elas iriam ocorrer na região. Por quê? Uma vez dado voz ao cidadão, obviamente, o poder público olharia com mais carinho para essa região. E graças a Deus a gente conseguiu apresentar esses resultados, né? Hamilton, parabéns, viu, pela sua capacidade de organizar e levantar as bandeiras da região. E fica aí mais uma dica para quem pretende ser eleito vereador, não só em Garapé, mas em qualquer cidade do Brasil. Uma das possibilidades é você levantar essa bandeira de uma região, de um território, normalmente territórios esquecidos, né, Hamilton, que ficam sempre por último na hora da distribuição dos recursos públicos. Então, talvez se você for um cidadão que não mora na região central da sua cidade, levantar a bandeira da importância da representação dessa região, não fala apenas de um bairro, como muito bem o Hamilton pondera, mas sim de uma região mesmo, vários bairros. Hoje, o Hamilton, por exemplo, é um vereador que ele é considerado a referência de uma grande porção territorial do município, aproximadamente aí mais de 25% de 20 a 25% da porção do município, e é uma região que tem muitos passivos a serem resolvidos, né, Hamilton? Hamilton,
Eu vou Sim. te fazer algumas perguntas, se você puder compartilhar com a gente. Eu tentei mapear alguns erros que os candidatos cometem, e aí você me ajuda a ver como que você evitou esse tipo de problema. Por exemplo, um grande erro, na minha opinião, é quando o candidato ele deixa para começar a se organizar em cima da hora. Quando ele deixa para decidir se vai ser mesmo candidato, só lá no último ano, assim, no dia da convenção. E você, por exemplo, começou o seu planejamento antes da sua primeira eleição? Com qual antecedência? Como foi o planejamento? Fazendo favor, você pode compartilhar com a gente? Bom, Caio, é, na verdade, eu recebi o convite, como eu bem disse, em 2014. Não dei muita bola, se assim podemos dizer. E aí, em Sim. 2015, depois dessa questão que nós estivemos que enfrentar, né, esse desafio que a gente teve que enfrentar aqui, familiar, eu procurei e me filiei ao partido. Inclusive, fui o primeiro filiado do partido. Oh, Eu procurei fazer um planejamento dentro daquilo que eu acreditava ser a necessidade da região. Então, a gente, eu já tinha um entendimento. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de futebol, né, de esportes. Então, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas em Igarapé através do futebol. Então, eu entendia que eu podia chegar a algumas pessoas fora do meu arco de convivência, através de. E pensei que se eu fizesse um trabalho é, na qual eu conseguisse passar credibilidade para que eu arrancar uma boa votação, eu conseguiria buscar esse complemento fora da região. E como? Com as pessoas que me conhecem. Então, o tempo que eu poderia investir, por exemplo, andando em lugares que ninguém nunca ouviu falar da minha pessoa, eu acabei investindo esse tempo nos lugares onde as pessoas já me conheciam. Então, essas pessoas abriram as portas e me deram a oportunidade de expor aquilo que eu gostaria de fazer enquanto vereador. Eu também me vali muito na eleição de reuniões, né, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de conquistar pessoas, né, com a sua mensagem e mostrar também segurança, né, naquilo que você deseja para um mandato. Então eu procurei transmitir essa segurança e eu acho que através disso as pessoas apostaram em 2016 e graças a Deus a gente conseguiu, né, transformar em ações o discurso de campanha. Eu acho que hoje o grande desafio do político é levar para dentro do mandato uma frase que eu ouvi, inclusive, de um ex-ministro, e que eu achei muito interessante, vou guardar isso para a minha vida, que o grande desafio é levar para dentro do mandato o discurso de campanha, que é o que infelizmente não acontece. Às vezes, né, as pessoas apostam em retóricas e que não conseguem depois honrar, e aí a gente cai no descrédito, né? Então, graças a Deus, a gente procurou ter o cuidado. Eu acho que fica essa dica aí para aqueles que desejam ingressar, né, na carreira política, que tenham cuidado com o que apresentam nas campanhas enquanto propostas, né, que apresentem propostas factíveis, coisas que podem. Exatamente para quê? Para que consiga, ao longo do mandato, né, responder de forma positiva aquilo que foi proposto durante a campanha. Esse foi um cuidado que eu tive, um preparo que eu tive, né? Eu busquei, principalmente, conhecer o papel do vereador para que as minhas propostas fossem apresentadas em cima do que é realmente o papel do vereador. E isso, graças a Deus, me deu a oportunidade de, de, de apresentar dentro do meu mandato aquilo que foi proposto durante a campanha. muito bem, vereador Hamilton.
cumprimentar quem está nos assistindo. Temos aí o ex-vereador Pio Jardim Campos, tivemos aí a presença do vereador Norberto Leandro, tivemos vereadores de outros municípios, Vinícius Goulart, que já foi vereador na cidade de Miradouro, e muitos outros, assim como o Coutinho e todo mundo que nos assiste. Hamilton, muito obrigado, e vou te fazer mais uma pergunta. A questão de, na fase em que a gente está pensando em candidatar, ou que a gente já está ali no meio da campanha, aparece muita gente com posicionamento negativo, falando que vai dar errado, que é muito ruim, que Sim. política é só problema. Como que você lidou com essas pessoas que tentavam te colocar para baixo? Um erro que eu mapeei aqui é quando o candidato dá ouvidos às pessoas negativas. Como que você fez para filtrar isso? Você ouviu muito falando que política não presta, política só tem bando, safado, não sei o quê. Como é que você fez para enfrentar isso? Olha, eu, eu, eu penso que realmente isso acontece muito, né? Mas eu, desde criança, eu sempre fui um positivista. Eu nunca enxerguei em nada um obstáculo intransponível. Então, desde criança, isso é até assim uma coisa de personalidade mesmo. Eu estou disposto a encarar, né, os desafios com tranquilidade e naturalidade. Então, essas coisas eu acabava filtrando, né, não deixava que isso inviabilizasse aquilo que eu acreditava e aquilo que eu pensava, né? Então, sempre fui muito tranquilo com relação a isso e eu estava muito seguro daquilo que eu podia disponibilizar em favor da política, né? Então, isso para mim não foi um obstáculo, apesar da gente sempre se deparar com situações assim, mas também eu aproveito aqui para agradecer, né, todos os meus amigos, todas aquelas pessoas que acreditaram, porque eu não tive em 2016, como agora também em 2020, eu não tive só eleitores, né? Eu tive pessoas que também acreditaram no projeto e que caminharam comigo, né? Que me deram força, que me apoiaram, né? A minha família, que você sabe que família é algo assim muito especial nesse processo, né? Eles abrem mão de muita coisa para poder nos ajudar. Então a gente tem que reconhecer isso. E sempre tem aqueles amigos de primeira ordem, né? Aqueles que vão para a rua com você, que lutam, que acreditam na sua ideia, que compartilham a sua ideia com os outros. Então isso vai crescendo, vai virando uma corrente, vai trazendo mais adeptos. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento aqui muito especial a todos eles que caminharam comigo em 2016, que estiveram agora mais uma vez, né, em 2020. E assim, eu posso te dizer que eu sempre ouvi mais coisas positivas e palavras de incentivo do que necessariamente palavras que me desestimulassem, entendeu? Então, o que Sim. eu posso dizer para as pessoas é que foquem no objetivo. Pessoal, para mim aqui tá dando que deu uma travada. Vocês. Hamilton, você pode voltar? Deu uma travadinha aqui, mas é o seguinte: eu tenho observado um padrão nas pessoas que têm sido eleitas, que elas acreditam que são capazes e que têm condições de fazer um bom mandato. Às vezes a gente vê algum candidato assim, vou ver, estou entrando para ver se dá para ganhar, vou ver se dá para fazer. Algumas vezes a gente vê alguns candidatos que nem eles acreditam neles mesmos. E a gente já está vendo aí pelas experiências dos candidatos eleitos com quem nós temos conversado, que pelo menos, no mínimo, eles acreditam neles mesmos, para começo de conversa. Gente, deu uma travadinha aqui no nosso colega aqui no Hamilton, mas nós vamos aguardar o retorno dele. Enquanto isso, a gente vai recapitulando. Nós estamos conversando aqui com o vereador Hamilton Martins.
do município de Igarapé. Ele foi reeleito no município, ele conseguiu aumentar a votação dele em 100%, ele dobrou a votação dele e ele está conversando conosco sobre a questão de ter sido eleito, mesmo sem ser do município e mesmo sem ser de família com tradição na política. Enquanto a gente aguarda o retorno dele, nós vamos relembrar aqui os principais erros que eu mapeei. É claro que existem muitos outros. Um grande erro, então, é deixar para começar a se organizar em cima da hora. O vereador Hamilton comentou conosco aqui que ele já procurou um partido para se filiar em 2015. Hamilton, você está entrando já. Também que ele não deu ouvidos às pessoas com pensamento negativo ou pessimista, que ele valorizou o planejamento. Bem-vindo de volta, vereador Hamilton. Tudo certo aí, né? Tá, tudo certo. Beleza. Tivemos aqui, eu recapitulei alguns pontos, e eu gostaria que você enfrentasse mais uma questão. O seu partido, na minha opinião, é um partido muito equilibrado. Vocês têm candidatos filiados com um bom potencial de votos e, a princípio, todos os candidatos se dedicando, qualquer um teria chance de ser eleito. Um erro que, na minha opinião, acontece de alguns candidatos é que eles entram em partidos de maneira muito aleatória, sem avaliar o conjunto. Como o próprio Reginaldo está conversando com a gente aqui, ele teve mais de 400 votos, só que às vezes faltou um pouco para dar o quociente eleitoral. O seu partido, ele é um partido que foi muito disputado, porque tinha um equilíbrio muito bom entre os candidatos. É lógico que não tem como prever o desempenho de cada candidato, isso é impossível prever. A urna não tem como você saber quantos votos cada candidato vai ter. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: qual que é a importância do cidadão que quer se candidatar, de ele tentar avaliar o contexto, avaliar os grupos políticos, se o partido vai lançar candidato a prefeito ou não, se o partido vai apoiar determinado candidato a prefeito ou não, se é interessante ele entender isso. Você pode compartilhar com a gente um pouco sobre essa questão? Olha, Caio, eu acho que, assim, fugindo um pouco da questão só buscar a cadeira de vereador, eu acho que o candidato ele precisa observar alguns princípios. O primeiro, obviamente, você citou, é um partido, né, que me apresenta condições éticas e morais de eu fazer parte? Sim. Eu queria parabenizar, viu? Você está falando uma coisa muito boa. Continua, seu raciocínio é muito bom, Hamilton. O que acontece? Quando você se coloca à disposição da população e coloca o seu nome à disposição da população, você está, obviamente, colocando a sua imagem à disposição dessa mesma população. Então, a sua imagem ela está, obviamente, vinculada a partidos com respostas positivas aí à sociedade. Então, você tem que se preocupar, obviamente, com a referência daquele partido, o que esse partido já apresentou para a cidade, quais os companheiros que lá estão. Esses companheiros são companheiros que podem agregar valor à sua candidatura. Então, assim, tudo isso tem importância. Qual o prefeito que esse partido está apoiando? Qual candidato? É um candidato, por exemplo, que ele pode agregar valor do ponto de vista ético e moral? Pode. Tudo tem que ser observado. E isso é claro para aqueles que buscam a boa política, aqueles que têm o interesse e o desejo de servir a população, e não apenas o interesse em se tornar vereador. Porque tem diferença. Aquele que quer, de fato, servir a população
para aquele que, de repente, esteja buscando apenas uma remuneração. Então, para uma pessoa que tem esse pensamento, ela não está preocupada em qual terreno ela está pisando, se o partido é bom, se é ético, se não está preocupado com isso. Então, eu acho que o candidato ele tem que se ater. Pessoal, o vereador Hamilton está dando um conselho muito bom, é a questão da integridade. Em 2020, algumas reformas, ou podemos dizer uma mini reforma política, e ela mudou um pouco o cenário, né? As eleições de 2020, por exemplo, ela já veio com uma proposta nova, que seria o fim das coligações partidárias. Então, assim, o fim dessas coligações partidárias mudou algumas coisas e as pessoas precisam estar atentas a isso. Por exemplo, hoje já não se compensa mais você ficar atrás de partido onde você é o melhor candidato. Ah, eu vou procurar o partido A porque o partido A não tem vereador. Ou o partido A eu sou o mais forte. Ah, lá os candidatos são frágeis. Então, assim, hoje não se pode mais buscar isso, porque corre o risco de você sair candidato, fazer um bom trabalho eleitoral e, de repente, não ser eleito. Por quê? Porque, infelizmente, o partido não atingiu legenda. Então, hoje eu acho que a procura deve ser exatamente o contrário. Quem pretende almejar uma cadeira na Câmara Municipal tem que buscar os melhores partidos, os partidos mais fortes e que consigam garantir a ele o mínimo, que é o quê? A legenda. Porque quando você se filia a um partido que te garante inicialmente que você não tem que se preocupar com a legenda, você só vai se preocupar com a sua campanha. Então você não tem que preocupar-se com nada, nem com ninguém, só com a sua campanha. Porque se você a fizer bem feita, uma vez garantida a legenda por ser um partido bom, você tem grandes chances de se eleger. Agora, se você buscar um partido mais frágil, você sempre fica com aquela preocupação. Ah, do que adianta eu ter 500 votos e o meu partido não conseguir legenda? Então você sempre vai trabalhar com esse receio, com esse medo. Então fica a minha sugestão aí para aqueles que buscarem partidos para se filiar em 2024, né, para a disputa da eleição em 2024. Lembrando que a filiação já pode começar a partir de agora, né? Então, Sim, para quem busca disputar a eleição em 2024, fiquem atentos com essa questão da legenda. Esqueçam esse negócio de partido tal é forte. Não vou entrar lá não, porque eu não tenho chance. Se você já pensa dessa forma, você já está entrando derrotado. Porque você tem sempre que acreditar que você vai fazer um bom trabalho eleitoral e que você tem condição de vencer a eleição. exatamente. Parabéns, viu, Hamilton? Você falou algo muito importante aqui, que a pessoa também tem que ter o pensamento de grupo. Ainda que a votação dela não seja suficiente para ela ser eleita, a votação dela vai contribuir para eleger algum dos candidatos daquele partido. Então é importante que ela se preocupe em estar em partidos que pensem parecido com ela, pessoas bem intencionadas que queiram ajudar a cidade. Hamilton, mais um problema que eu identifico nas campanhas de alguns candidatos é quando eles ficam apenas falando mal dos adversários e se esquecem de apresentar propostas e correr atrás de solução. Eu percebo que aqueles candidatos que falam mal dos outros, além de não conseguirem conquistar apoio com quem elas estão conversando, elas conquistam inimigos, porque a pessoa com quem elas estão falando mal dos outros acaba indo lá na pessoa de quem ela falou mal e conta para ela. Então, além de não ajudar, atrapalha. Você tem algum conselho para essas pessoas, para esses candidatos que pretendem se eleger apenas falando mal dos outros? Se eles têm... O que você tem a dizer para eles? Não estou falando de Igarapé especificamente, não, mas existe muito também na nossa cidade, mas no Brasil todo. Na verdade, Caio, isso é algo que precisa ser superado, né? Historicamente, na política nacional, não especificamente de Igarapé, como você bem disse, infelizmente, as pessoas trocam o tempo para a discussão de propostas
por difamação e calúnia, né? A gente vê isso em nível estadual, em nível federal, né? Infelizmente. Então, assim, eu acho que o candidato ele tem que, primeira coisa, buscar conhecer o município a qual ele deseja representar, para que ele tenha uma noção, né, do que ele pode colaborar do ponto de vista de desenvolvimento e de ação parlamentar, e a partir daí ele construir uma proposta e ocupar o tempo de campanha apresentando essas propostas. Então, assim, eu acho que é muito viável para o candidato, por exemplo, se ele entende que uma determinada região precisa de uma maior participação no processo decisório, então, ele que crie, né, uma proposta dentro dessa questão de representatividade, ele pode procurar conhecer as demandas dos mais de 100 bairros do Garapé e, através dessas demandas, ele criar uma plataforma de trabalho e apresentar essa plataforma para o público que ele deseja. Então, isso é muito mais produtivo do que sair por aí denegrindo a imagem dos concorrentes. Hamilton, muito bem colocado. Parabéns pelas suas palavras. A respeito daqueles candidatos que querem sair, mas tem vergonha, tem medo de fracassar, tem medo de não serem bem votados. Você tem algum conselho para eles? A questão do medo. Eu percebo que esse é um grande problema, porque acaba segurando uma pessoa bem intencionada. Ela poderia, às vezes, estar contribuindo com a comunidade. Mas e aí? O que você pode dar de conselho para essa pessoa que está com medo? Olha, é claro que um processo eleitoral ele exige muito, né, daquele que deseja disputá-lo, né? E várias coisas precisam ser observadas, obviamente. E coisas, por exemplo, como ter chance, eu acho que é o principal. E como que você sabe disso? Pelo desenrolar das suas conversas iniciais, né, com seus grupos de amigos, com as pessoas próximas a você, pela reciprocidade que as pessoas têm com as suas ideias, né, antes mesmo de você ter um candidato, você consegue mensurar se as pessoas te admiram, se as pessoas te respeitam e principalmente respeitam os seus posicionamentos. Se isso acontece, obviamente que você já entende que, uma vez respeitado e ouvido, você teria condições de externar ainda mais os seus pensamentos para outras pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Você conhecer também essa questão. Agora, o medo, eu acho que é uma coisa que não deve ser um obstáculo, porque se há o desejo, né, de ser candidato, e você principalmente entenda que dentro daquilo que é a propositura de um mandato, você tenha condições de colaborar com o desenvolvimento do município, eu acho que o medo não deve ser um obstáculo, não deve ser uma barreira, né? Eu acho que o principal é você se conhecer, saber que você pode ser importante nesse processo de desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que isso é o fundamental. Você tem que saber que pode colaborar, né? Eu acho que passa muito por isso. A partir do momento que você tem essa confiança de que você pode ser importante para o desenvolvimento da cidade, que você pode dar a sua parcela de contribuição, eu acho que o resto vai vindo gradativamente, porque você vai conseguindo transmitir essa mensagem de forma mais segura, né? Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, vereador Hamilton. Hamilton, e a gente vê que o processo eleitoral ele traz para o candidato alguns desafios e depois da eleição aparecem outros, como se fossem duas coisas diferentes. Tem muitas pessoas que acham que a vida do candidato eleita é a mesma, os mesmos desafios da questão da eleição. Por exemplo, ele quer que o candidato fique brigando com os adversários ou alguma coisa nesse sentido.
embora, na minha opinião, é como se a eleição fosse o vestibular, um processo de seleção, e depois que passa, caso tenha sido escolhido pela população de maneira democrática, os desafios são outros. Aí ele não vai correr atrás de conseguir um partido que vai dar quociente eleitoral, ele não vai correr atrás de voto, ele vai ter que lidar com problemas como demora em cirurgia, falta de remédio, funcionário tratando mal o cidadão, ou o cidadão tratando mal o funcionário. Mas, enfim, eu vejo que você deu algumas dicas aqui para o candidato. Você, por exemplo, é um vereador de segundo mandato que consegue andar tranquilamente pelas ruas da cidade. Os cidadãos, eles te respeitam, eles não viram a cara para você, porque você deu uma dica. Os compromissos assumidos durante a campanha devem ser possíveis de serem realizados, devem estar dentro da realidade. Tem candidato que promete asfaltar, colocar academia ao ar livre nos bairros, depois nunca mais pode voltar lá, porque fez promessas que fogem da possibilidade dele. Você pode passar uma dica para o candidato, o cidadão que quer se candidatar? Como que é a questão, você que já foi presidente de Câmara Municipal também, a questão da harmonia entre os poderes? Existem cidades que a política é uma guerra. Ou você é de um lado ou você é de outro. E nessa cidade é praticamente impossível haver diálogo entre políticos de lados opostos. Você pode compartilhar um pouco a sua opinião sobre a questão da harmonia e independência entre os poderes? É possível um vereador eleito ele cuidar dos interesses da população sem precisar ficar brigando com a prefeitura, por exemplo? Ou também é possível ele manter uma boa relação com a prefeitura sem deixar a desejar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, até para que a gente tenha a oportunidade de esclarecer, né, para a população, para aqueles que nos assistem, a distinção dos papéis, né? A população escolhe alguém, né, para chefiar o executivo. Então, este será responsável pela execução, né, dos processos aí, de infraestrutura, de educação e saúde, dentre outros. E nós, vereadores, somos eleitos em outra plataforma, né? É um poder distinto que absolutamente não tem nada a ver com o prefeito, né? O vereador, ele tem que trabalhar em harmonia, mas ele não tem que ser, vamos votar no vereador tal porque ele é amigo do prefeito. Vamos votar porque está do lado do prefeito. O vereador, ele não é eleito para estar do lado de prefeito. O vereador, ele é eleito para representar o povo, representar os interesses da população. Então, um é eleito para executar, o outro é eleito para representar. Então, qual que é o nosso papel? Fazer essa intermediação entre a população, os anseios da população e o executivo. Então, fazer com que esse anseio esteja representado junto ao executivo, para que este, ao receber essas demandas da população, ele possa dar tratativas, né? Possa atender a população. Então, esse é o nosso papel, enquanto vereador. Precisa ficar muito claro, porque não existe essa de, o grupo do prefeito, a Câmara Municipal é um poder distinto e ela tem que se colocar como tal, como um poder distinto e que está ali única e exclusivamente para representar o povo e não representar grupo político A, grupo político B, nem tampouco prefeito. Então, é necessário que a população ela tenha esse entendimento. E é necessário, principalmente, que o candidato tenha esse entendimento, para que, quando ele estiver eleito, ele esteja atento a essas questões, né? Que muitas das vezes, né, você é testemunha disso, nós recebemos projetos que são projetos complexos, projetos que demandam um amplo debate, e muitas das vezes a população precisa ser participada desse debate.
Então, se você é um vereador que está à disposição de representar o povo, obviamente que você vai participar da população desse debate. E isso vai ser interessante, porque você vai tornar a decisão democrática, uma decisão que vai atender a maioria. Mas se você tiver a Hamilton, mentalidade, sim, só te quebrar um pouquinho para você, ainda sobre esse assunto, é, como você também já mencionou, alguns candidatos não sabem qual é o papel do vereador. E aí, por não sim, saberem qual é o papel do vereador, eles acabam entrando em rascadas, prometem coisas que são sim, impossíveis, etc. sim, Na minha opinião, e acredito que você também vai concordar, um dos principais papéis do vereador é representar a população, é conseguir ser o sim, porta-voz. E durante o meu mandato de vereador, tive o prazer de trabalhar com sim, você e vi que você, com certeza, tirou nota 10 nesse papel de representar a população. Você acolhia a demanda, fazia um filtro, analisava, levava para a prefeitura, buscava uma resposta. Nós temos aproximadamente 9 minutos aqui. Você poderia passar um pouco para esse cidadão que quer ser vereador sobre essa questão do papel de representar? Como que é esse representar? Qualquer problema ele leva no prefeito? Ou como que faz o filtro? Você pode passar um pouco isso para nós, fazendo um favor? Olha, eu acho que tem uma parte desse papel de representar que passa muito também pela capacidade individual de cada vereador, né? Ou postulante ao cargo de vereador. Porque nós recebemos demandas das mais diversas. E muitas delas, às vezes, você consegue resolver com uma boa orientação, com um bom direcionamento, e não necessariamente com uma atenção do executivo. É importante a gente conhecer esse papel regimental do vereador para que você também tenha condições de dar tratativas diferentes a problemas diferentes. Ou seja, você buscar a solução no local certo, onde a solução para esse determinado problema está. Porque você consegue, por exemplo, através desse filtro, apresentar um resultado mais rápido, mais prático e mais satisfatório, ao invés de estar sempre no prefeito, no prefeito, no prefeito. Uma das minhas ferramentas, né, bem como a sua também como vereador, foi buscar recursos, né, recursos federais, recursos estaduais, para ajudar na solução de problemas municipais. Então, imagina se você, por exemplo, ficasse apenas indo ao prefeito apresentar problema. Talvez algumas coisas você não teria conseguido resolver. Mas como você Sim. foi buscar alternativas em outros caminhos, você conseguiu apresentar resultados, como reformas em algumas escolas, fruto de emendas parlamentares que você conseguiu. Né? Nós temos a questão da emenda que está empenhada para a construção do posto de saúde aqui no bairro Novo Igarapé, né, que se Deus quiser vai acontecer. Foi um trabalho, né, Você que toma conta foi, para a comunidade aí, viu? Não deixa é, perder essa aí, quer não. dizer, um trabalho que teve o seu total empenho, né? Então, são coisas que nós temos que buscar, né? A gente não precisa ficar apenas naquele universo de vereador-prefeito. Foi uma coisa que eu fiz no meu Uhum. mandato, foram praticamente aí quase 2 milhões de reais em emendas parlamentares aí, de deputados diversos, que de alguma forma beneficiaram a população, seja na saúde, seja no esporte, seja na infraestrutura, né? Então eu acho que a gente tem que estar atento a essa questão, né? A gente tem que buscar essa Hamilton, solução, né? parabéns pelo seu exemplo. Eu vi que uma das demandas que você recebia era a questão de conservação de estrada, manutenção de ruas. Mas Sim, você fez além de só levar para o prefeito, você conseguiu uma máquina, uma patrola, por exemplo. sim. Então, fique claro, você fez uma boa ligação. Como? Interromper até com a participação do nosso nobre colega Leandro Barbado, né? Esteve Sim, junto nessa entrada aí dessa retroescavadeira que nós conseguimos aí para o município. foi boa essa sua fala, que você interligou o papel de representar a população com o papel de se conseguir trazer recursos para o município. Sim, Então, e você entra também na questão da qualidade do recurso. Não adianta trazer
recurso para a cidade que não vai impactar Com positivamente na certeza. vida do cidadão. Se o vereador Sim. conseguir um recurso, vamos dar o exemplo da nossa cidade, recurso para fazer um portal do turista. Não temos ainda turista na cidade. Seria quase que Sim, um elefante verdade. branco, por exemplo, né? Ó, tem Sim. gente fazendo propaganda aqui. Ô, Pamela, o que Tá é bom. isso? Explica aí. Hã? Ah, tá. A Pamela está explicando. Está fazendo a vaquinha. Ô, Pamela, não tem como colocar o link, não, mas depois você explica direitinho o que está acontecendo, tá? Hamilton, a gente tem mais 5 minutos. O que você Sim. tem de dar de conselho aí para quem está acompanhando, está sentindo essa vontade de se candidatar? O que ela vai encontrar? Porque o fardo, ele é pesado, mas ele não foi pesado a ponto de fazer você desanimar. Gente, eu Sim. também não desanimei não, tá? Eu candidatei para outro cargo e acabou que não deu certo, mas não é questão de desanimar, não. É questão de tentar outras questões. Hamilton, o que que pode esperar? O que vai aparecer aí para o cidadão se ele conseguir ser eleito? Ô, Caio, como você bem disse, os desafios são imensos, as demandas são muito grandes, principalmente nas regiões subdesenvolvidas, né? Nós temos várias em Igarapé, fruto de aprovações aí no passado que não respeitaram os critérios legais da disponibilidade de infraestrutura. Então, muitos empreendedores vieram para Igarapé, ganharam dinheiro, abandonaram as regiões, foram embora da cidade, deixou o problema para a gente administrar. Então, esse tipo de problema é o que aguarda aquele que deseja sentar numa cadeira, ocupar uma cadeira da Câmara Municipal. Porém, eu, individualmente, né, particularmente, uma coisa que eu me apego muito para que eu me motive é a satisfação de ver algo concluído, a satisfação de ver as pessoas felizes com determinadas conquistas, né? A gente fica muito feliz, então eu me apego muito nessas coisas. Por exemplo, chegar no campo de futebol, onde a turma gosta, e ver o campo iluminado, e pensar que eu pude ter uma participação para colaborar com aquilo, às vezes a gente chegar numa comunidade e ver que você conseguiu viabilizar um recurso para uma infraestrutura e você vê as pessoas andando de patins na rua, andando de bicicleta com seus filhos, né? Coisa que até então não era possível porque não havia uma infraestrutura, né, que favorecesse esse tipo de coisa. Então, quando eu olho essas coisas, eu me motivo a seguir firme no caminho e querendo levar cada vez mais esse desenvolvimento para as várias regiões que ainda precisam. Então, eu acho que isso é uma grande motivação para aqueles que estiverem enfrentando esse desafio, né? Sempre pensar naqueles que ele pode ajudar e não naqueles que às vezes vão numa rede social para criticar ou para querer denegrir, né, a imagem do político, né? Então, eu acho que isso é um caminho para aqueles, né? Se apegar naqueles que ele pode ajudar, naquilo que ele pode fazer. Isso eu acho que Sim. isso é importante. Hamilton, te desejo uma excelente carreira na política. Aí você está novo ainda, tem muitas décadas de vida pela frente, que você alcance os objetivos que você almeja, que você consiga sempre estar ajudando a comunidade aí que confia em você, que você também saiba continuar separando o que é obrigação do político, o que não é obrigação, porque tudo cai no político, mas às vezes há problemas que não dependem exclusivamente dele. Te agradeço pelo seu tempo, por ter participado conosco, te desejo boa sorte e o que você precisar de mim, eu estou ao seu dispor também. E a vocês que Sim, assistiram conosco, e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. O vereador Hamilton, ele com certeza está disponível também nas redes sociais. sim, Qual que sim. é mesmo o seu canal, Hamilton? É Hamilton.martins? Isso. Deixa eu ver. 2016. Hamilton.martins.16. Sem o ponto 16, estou vendo aqui. Muito obrigado, viu, Hamilton? Sucesso para você aí e boa sorte. Não, eu te agradeço pela oportunidade, né? Conte sempre comigo aí para o que precisar. Quero agradecer a todos aqueles que tiraram um tempinho aqui para acompanhar
essa live, acompanhar esse debate e que tiveram a oportunidade de estar conosco. Meu grande abraço a todos vocês e sigam firmes aí nos propósitos que vocês estabelecerem. Grande abraço a todos. Obrigado, Hamilton. Ô, Pamela, esse desafio que você colocou aí, eu acredito que seja bom você procurar a Defesa Civil. Você relatou aí que está com uma casa com problema. Quem olha essa questão é a Defesa Civil Municipal. Dá uma passadinha lá, se eu não me engano, fica lá no CECI ainda, não é isso, Hamilton? Passa na Defesa Civil, procura lá o Marcionílio. Eu acredito que ele vai conseguir te orientar. Um abraço, todo mundo.